Sabem, é muito interessante descobrir o que significa aprender. Aprendemos com um livro ou com um professor matemática, geografia, história. Aprendemos a localização de Londres, Moscou ou Nova York. Aprendemos como uma máquina funciona ou como os pássaros constroem seus ninhos, cuidam dos filhotes e outras coisas. Pela observação e pelo estudo, aprendemos. Esse é um tipo de aprendizagem. Mas não existe também um outro tipo, o que vem pela experiência? Quando vemos um barco no rio, com suas velas refletidas nas águas calmas, não é uma experiência extraordinária? E então, o que acontece? A mente guarda uma experiência desse tipo, assim como guarda o conhecimento. E na manhã seguinte, saímos para ver o barco, esperando ter o mesmo tipo de sensação, uma experiência de alegria, essa sensação de paz que surge tão raramente em nossas vidas. Então, a mente está diligentemente estocando as experiências. E é esse estoque como memória que nos faz pensar, não é? O que chamamos de pensar é a resposta da memória. Tendo observado o barco no rio e sentido a sensação da alegria, guardamos a experiência como memória e depois desejamos repeti-la. E o processo de pensar continua, não é? Vejam, muito poucos de nós sabem como pensar. A maioria apenas repete o que leu em um livro, o que alguém contou, ou nosso pensamento é resultado da nossa própria experiência limitada. Mesmo quando viajamos pelo mundo e passamos por inúmeras experiências, encontramos várias pessoas diferentes e ouvimos o que elas têm a dizer. Observamos seus hábitos, religiões, maneiras e retemos a lembrança de tudo aquilo. Do que resulta o que chamamos pensar. Comparamos, julgamos, escolhemos e por meio desse processo esperamos descobrir alguma atitude razoável em relação à vida. Mas esse tipo de pensamento é muito limitado, confinado a uma área muito restrita. Pode-se ter experiência ao ver um barco no rio, um corpo sendo levado para o crematório ou uma mulher de uma aldeia carregando um fardo pesado. Todas essas impressões estão ali, mas somos tão insensíveis que elas não nos penetram nem amadurecem. E é somente por meio da sensibilidade a tudo que nos rodeia que acontece o início de um tipo diferente de pensamento, que não é limitado pelo nosso condicionamento. Estejam conscientes do barco no rio, observem a passagem do trem, vejam o servo transportando cargas pesadas, notem a insolência do rico, o orgulho dos ministros, das pessoas arrogantes, daqueles que pensam que sabem muito. Simplesmente observem, não critiquem. No momento que criticarem, deixarão de ter um relacionamento, uma vez que já terão erguido uma barreira entre vocês. Porém, se apenas observarem, então terão um relacionamento direto com as pessoas e com as coisas. Se puderem observar de modo atento, perspicaz, porém sem julgar, sem concluir, descobrirão que seu pensamento se tornará surpreendentemente penetrante. Então, estarão aprendendo durante todo o tempo. Krishnamurti,